Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre o mais novo filme de um diretor que é extremamente renomado na indústria, que é conhecido por colecionar muitos títulos que fizeram sucesso entre o público amante do cinema. Na maioria das vezes são discussões ou alegorias para coisas da vida corriqueira e que deixam o público extremamente reflexivo depois. E aqui nós temos um filme que vai para fora da curva de tudo aquilo que ele estava habituado a trazer para as telas de cinema. É claro que eu estou falando de Ladrões. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente aqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Ladrões vai nos transportar de volta para Nova York do ano 1998. Nela, nós vamos acompanhar Hank. Ele é um jovem que outrora foi um prodígio do beisebol, ele sempre jogou muito bem, ele cresceu sendo treinado para isso e todos ao redor dele acreditavam que ele ia ter um futuro brilhante no esporte, inclusive ele também, até que um acidente causou nele uma lesão permanente que impediu que ele fizesse carreira dentro dos campos. E impossibilitado de viver o futuro com o qual ele sonhou por muito tempo, ele acaba se tornando um bartender em Nova York. Ele leva uma vida noturna porque ele trabalha em bares durante a noite e ele até que vive relativamente bem. Ele gosta de como a vida dele flui, da forma como ele convive com as pessoas, do ambiente em que ele trabalha. Ele também tem um relacionamento muito regado à luxúria com Yvonne, que é uma paramédica. Eles têm uma relação funcional ali, dá pra ver que um realmente ama o outro, então tudo para ele está fluindo de maneira satisfatória. Não exatamente como ele esperava, afinal de contas ele queria ser um jogador de beisebol, e isso é refletido na obsessão que ele ainda tem pelo time do coração dele, que ele fica torcendo e acompanhando os jogos, querendo saber se eles vão virar, se vão conseguir vencer o campeonato. Mas, tirando isso, ele consegue de fato se sentir pertencente àquela atmosfera em que ele está inserido. Ele está feliz com a vida que ele está levando ali. Até que em uma madrugada, voltando do trabalho com Yvonne, Hank encontra o vizinho dele, o Russ. Eles são vizinhos de porta ali, os apartamentos ficam praticamente colados um no outro. E Russ está no corredor esperando por Hank, falando que precisa ir a Londres. Ele é britânico, ele precisa ir para Londres para cuidar do pai dele, que está hospitalizado, e ele precisa de alguém para cuidar do gato dele. E ele pede que Hank faça isso. Hank hesita, mas acaba aceitando, embora ele não tenha muita simpatia por gatos. Mas, para fazer um favor ao amigo, ele aceita e coloca o gato dentro do apartamento dele. O que ele não sabe é que essa simples tarefa vai catapultá-lo para dentro de uma trama que envolve muita gente perigosa, muitos bandidos, mafiosos e uma quantia exorbitante de dinheiro atrás da qual todos esses bandidos estão e que, pelo visto, Russ é o único saber onde está. E inserido nessa situação e com o único objetivo de escapar dela, Hank vai se ver vivendo dias extremamente frenéticos, onde tudo de mais inesperado pode acontecer. Logo pelo trailer de Ladrões, já é possível perceber que ele é diferente de tudo aquilo que o diretor estava acostumado a trazer para o público. Porque para alguém que tem no currículo Requiem para um Sonho, que traumatizou toda uma geração, Cisne Negro, que é considerado a obra-prima do diretor, o melhor filme da carreira dele, uma capengada como Noé, que é um filme que até hoje, quando eu lembro dele, a única expressão que me vem na mente é por quê, meu Deus, por quê? Depois ele teve Mãe, que é um filme que também é bastante cultuado, é tido como extremamente complexo, e recentemente A Baleia, que é um filme que trouxe Brendan Fraser de volta aos holofotes, concorreu ao Oscar, rendeu estatuetas, e aqui ele trazia um filme de ação muito frenético, cheio de reviravoltas, com muita violência, e ainda assim conseguir firmar esse título como o mais leve da carreira dele, só prova que ele estava realmente determinado a inovar nas produções dele. A questão que fica é, ele consegue fazer isso? Em grande parte sim. Mas não posso dizer que é um filme perfeito, afinal de contas, como ele está tentando fazer uma coisa totalmente diferente daquilo a qual ele está habituado,
Ele, obviamente, não vai conseguir atender todos os requisitos na primeira tentativa, mas é uma senhora tentativa, porque ele nos traz um filme que é extremamente divertido, apesar de tudo, apesar do tema pesado, das sequências que por muitas vezes são extremamente violentas, nós temos um filme que consegue divertir, você dá boas risadas porque tem excelentes tiradas aqui, é uma comédia de erros também, porque nós temos um protagonista se atrapalhando em praticamente todas as escolhas que ele faz durante o filme. Ele pensa em atingir um objetivo, mas o meio que ele usa para executar não leva ele a esse objetivo, e sim leva ele a outra encrenca, e assim a história vai se desenvolvendo e divertindo o público no processo. Como eu disse, é um filme que envolve muita questão de máfia, de bandidos, de pessoas fora da lei, então é extremamente violento, mas não é uma violência que está ali para chocar. Não é uma violência que vai lhe deixar desconfortável. É uma violência anárquica. É uma violência no estilo de Kingsman, Serviço Secreto. Que você vê acontecendo, mas ao mesmo tempo ele mescla tanto elemento de comédia dentro das sequências, dentro das cenas, que você não consegue ficar chocado. Você acaba rindo daquilo ali, de como tudo é muito banal. Quando você menos espera, um personagem cai morto e você simplesmente olha para aquilo ali e faz: meu Deus, olha o que aconteceu ali. E é isso. Então é um filme para não levar a sério em momento nenhum. E é possível enxergar isso até na identidade visual dele, porque nós temos uma estética meio punk, principalmente porque o personagem Russ é punk, e quando a gente vê a atmosfera do filme, nós logo percebemos que vai se tratar de um filme que vai mexer com anarquia, com muita bagunça, com muita atrapalhada, e dentro disso vai ter aquele enredo ali que é sério, tem o drama dos personagens, tem tragédias que acontecem no decorrer da narrativa, com toda certeza. Afinal de contas, apesar de tudo, é um filme para adultos, e a partir daí você já sabe que você vai presenciar coisas que vão ser pesadas, mas elas estão tão bem costuradas dentro de uma narrativa descontraída que você não vai sentir incômodo, você não vai sentir tristeza. Vai sentir o peso, sim, dos acontecimentos, mas não vai te deixar para baixo em momento nenhum, como qualquer pessoa que assistiu a filmografia de Darren Aronofsky até aqui está acostumada a se sentir assistindo os filmes dele. Porém, existem alguns elementos inseridos no filme que não possuem justificativa senão a boa e velha conveniência de roteiro. Nós temos uma trama que se passa no final dos anos 90 e eu não consigo entender porquê, além do fato da tecnologia dessa época facilitar a narrativa, porque dificulta a vida do protagonista, porque se a tecnologia atual fosse implantada dentro da narrativa desse filme, com certeza o protagonista ia se livrar de muita coisa usando de recursos tecnológicos e da época que a gente vive hoje em dia. Então é um filme que tem uma ambientação planejada apenas para facilitar a fluidez da narrativa. Claro que nós temos o respeito à estética visual daquela época, como Nova York era. Temos um frame que mostra as Torres Gêmeas ainda erguidas, porque é uma época pré-atentado de 11 de setembro. Então eles respeitam isso. Eu só não consigo entender o que, além da conveniência narrativa, motivou a ambientação do roteiro nessa época. Mas é algo que, como eu disse, não esperava uma perfeição, não esperava que fosse um filme excelente, mas que consegue funcionar dentro dos padrões que ele cria para si próprio ali. Ele tem personagens muito divertidos, embora sejam simples, tenham objetivos claros e não desviem daquilo ali em momento nenhum. Eles conseguem ser competentes, conseguem cativar, conseguem divertir. As cenas são muito bem filmadas, deixa aquela sensação de adrenalina durante quase todo o filme. Você sente que você está correndo junto com o personagem o tempo todo, temendo pela vida dele, querendo que ele consiga se safar daquilo ali e ao mesmo tempo se divertindo com os vilões do filme, porque a maioria dos personagens com quem ele cruza são oponentes a ele. Então, eu gostei bastante de como eles trabalharam essa narrativa e esses personagens dentro do filme de uma maneira que ele não ambiciona muita coisa, mas ele consegue ser competente na maioria das questões que ele levanta. Devido ao nome de Darren Aronofsky e o legado que o currículo dele carrega, ele é um diretor com quem quase todos os atores de Hollywood brigam para trabalhar. Então, aqui ele pegou Austin Butler para interpretar o protagonista do filme, e é um acerto muito grande porque Austin Butler está numa crescente na carreira dele, ele tem mostrado talento, ele tem se mostrado extremamente competente nos papéis que ele pega para interpretar, e aqui não é diferente. Hank é um personagem que vai de A a Z em vários momentos do filme. Ele começa como alguém totalmente alheio a esse ambiente de violência e termina como alguém que está tão inserido dentro dele que já está habituado a lidar com as reações àquilo que ele faz. Então é um trabalho muito competente de Austin Butler no filme e que, de fato, faz com que ele honre
a chance de interpretar um protagonista e um diretor como Darren Aronofsky. Mas os coadjuvantes também não ficam atrás. Zoe Kravitz é sempre bem-vinda em qualquer filme que ela esteja, porque ela é uma atriz muito boa também. Matt Smith, eu não preciso nem falar, é um astro em todos os filmes que ele está. Ele sempre se dedica às interpretações dele, por mais divergentes que elas sejam entre si. E aqui, ele fazendo o papel de Russ, que é um punk totalmente alheio a tudo aquilo que a gente já viu ele fazendo nos cinemas, e ele consegue fazer isso muito bem. É um personagem extremamente translocado, que tá ali, e a gente não sabe qual vai ser o próximo passo dele, totalmente imprevisível e ao mesmo tempo encantador. Regina King, outro nome de peso do elenco, que interpreta Roman, que é uma detetive ali da polícia, que a gente não sabe exatamente quais são as motivações dela, o que torna ela uma personagem muito interessante justamente por conta disso, e que também vai ganhando notoriedade dentro da trama e cativa também. É uma personagem bem interessante, bem divertida, ela é imparável, é frenética, ele está entregue, o que combina totalmente com o estilo que esse filme quer trazer. Nikita Kukushkin e Action Bronson fazem aqui uma dupla de russos que são extremamente divertidos também, que são Pavel e Edvin, e que são o primeiro contato de Hank com esse mundo de violência. Eles também são acompanhados por Colorado, que é um personagem interpretado por Bad Bunny, e eles três juntos têm também boas cenas, eles divertem porque eles são cruéis, eles são violentos, mas ao mesmo tempo eles são muito cômicos, então você se diverte muito com as sequências em que eles estão em tela. E quando chega um momento em que o roteiro dá uma patinada e parece não saber para onde ir, nós temos a adição de dois personagens que são muito bons e cruciais para a narrativa, porque uma das maiores reviravoltas do roteiro está em torno deles. Esses personagens são interpretados por Lev Schreiber e Vincent D'Onofrio, que interpretam dois judeus ortodoxos, que são Lipa e Shmuley, que vão acompanhar Hank em certo momento ali da narrativa, e que são bastante interessantes, tem sequências muito inspiradas também, principalmente no terço final do filme. Em meio a tudo isso, nós também temos uma pequena participação de Laura Dern, que faz uma pontinha ali aos 45 do segundo tempo, para coroar esse filme também com mais um nome de peso no elenco. Dessa forma, Ladrões entra para o currículo de Aronofsky como um filme inovador e que serve como resposta para a parcela do público que o criticava, falando que ele não saía da zona de conforto, que todos os filmes dele abordavam o mesmo tema, tinham a mesma fórmula e que por conta disso ele era um diretor limitado. Então aqui ele prova que ele consegue sim fazer algo diferente, que ele pode sim ter outras tentativas e melhorar ainda mais com o passar do tempo, porque como eu falei, Ladrões não é um começo perfeito, mas ainda assim é um começo muito bom. Então é isso, galera, essa foi minha opinião sobre Ladrões, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte, chama que a gente traz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela ver, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!